Fala meus amigos, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal do YouTube da JP. E para estrear com chave de ouro o nosso canal, eu trouxe um assunto que é essencial para você que já investe. É um assunto que, cara, realmente você não pode perder, então fica ligado. Para você que não investe, você precisa ver também esse vídeo, porque é muito interessante que você no mínimo saiba o que está acontecendo com a economia do seu país para saber quais serão as consequências na tua vida, porque sim, vão ter muitas consequências na vida, inclusive das pessoas que não investem. E cá entre nós, tem uma grande chance de você começar a querer investir depois desse vídeo, porque você vai ver que surgiram muitas boas oportunidades. Fechou? Então vamos embora. O que eu vou falar aqui hoje é sobre essa queda mais recente que a Bolsa de Valores está tendo. Quais foram os motivos que estão levando a isso? Quais são as oportunidades que estão surgindo e quais são as consequências que vai trazer para a vida dos investidores e também para a vida das pessoas que não investem, simplesmente para a população, quais serão as consequências na vida, no dia a dia dessas pessoas. Para começar a introduzir, se você não está sabendo dessa queda da Bolsa de Valores, a B3 é a Bolsa de Valores brasileira e ela é medida num sistema de pontos. Há algumas semanas atrás ela estava na sua alta histórica, cerca de 128 mil pontos. Ela teve uma pequena correção, chegou até a 125 mil pontos, o que é normal, mas entre os dias 17 e 19 de agosto teve uma forte queda. E de 125 mil pontos a bolsa chegou a ser cotada até a 116 mil pontos. Hoje ela já se recuperou um pouco, está sendo cotada a 119 mil pontos, mas mesmo assim ainda está um pouco longe do que ela estava antes dessa queda. E o que levou a essa queda? O principal motivo foi o aumento da taxa Selic, que já aconteceu há algum tempinho atrás, mas que está tendo os maiores impactos na bolsa agora. E o que é a Selic? A taxa Selic é uma taxa básica de juros que rege todos os indexadores econômicos do nosso país. Com a Selic aumentando, aumenta-se também várias outras coisas e isso traz muitas consequências para a nossa vida. A Selic estava sendo cotada a 4,25%. Na última reunião do Copom, que é onde se decide se vai haver uma modificação ou não na Selic, foi-se decidido que a Selic ia ser aumentada para 5,25% e é o que ela está sendo cotada hoje. Já está previsto, já está meio que pré-estabelecido que nas próximas reuniões do Copom a Selic vai estar sendo aumentada de novo. Já está previsto, para vocês terem ideia, até o final do ano a Selic estar entre 7% e 7,5%. Mas por que está tendo esse aumento? Principalmente pela inflação no país. Para vocês terem ideia, nesse mês de agosto a inflação ela aumentou 0,89%. Isso porque a gente ainda nem terminou o mês. Hoje, no dia da gravação, é dia 30 de agosto. Esse dado de 0,89% de inflação veio do dia 25 de agosto. Então, com certeza, hoje, essa inflação já está maior. E uma inflação de 0,89% no mês de agosto não era visto desde o ano de 2002. Então, já faz um bom tempo que a gente não vê uma inflação assim. Além disso, nos últimos 12 meses, a inflação já está acumulando quase que 9,5%. Nos últimos anos, a gente já estava se acostumando a ver inflação anual entre 3% e 3,5%. Então, quando a gente tem um ano que ela está chegando a 9,5% nos últimos 12 meses, realmente alguma coisa anormal está acontecendo. E por isso que foi se decidido aumentar a taxa Selic. Quando você aumenta a taxa de juros, você diminui o interesse dos sistemas de produção de produzirem cada vez mais. Quando a taxa de juros do país é elevada, os sistemas de produção têm mais dificuldade em fazer o processo da produção de todos os produtos do país. Diminuindo-se a produção, a remuneração para os agentes, ou seja, para os trabalhadores, para os funcionários também diminui. O salário, a renda mensal da população diminuindo, o seu poder de compra também diminui. O seu poder de compra diminuindo, tem menos dinheiro circulando na economia e com menos dinheiro circulando, a economia esfria, o que faz com que a inflação diminua. E esse é o objetivo principal do aumento da Selic, diminuir essa inflação. Mas não está dando muito certo. A inflação, quando foi aumentada a Selic, já estava em cerca de 8%.
com o aumento em um ponto percentual da Selic, a inflação continua subindo. Então, com certeza, a gente vai ter novos aumentos aí na Selic. E o que isso traz de consequência para nós investidores? Traz justamente isso, uma queda na Bolsa de Valores. E por que se deu essa queda? Porque com o aumento da taxa Selic, como eu falei, aumentam também muitos indexadores do país. E um grande exemplo é o CDI. O CDI é o principal indexador dos títulos de renda fixa no país. Bolsa de Valores é renda variável, títulos de renda fixa é o contrário da renda variável. São títulos mais seguros, mas que trazem menores rentabilidades. Com o CDI aumentando, as rentabilidades na renda fixa também aumentam. Existem também o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, que também são atrelados a outros indexadores que também dão uma flutuada com o aumento da taxa de juros, com o aumento da Selic. Com o aumento da Selic, a atratividade para a renda fixa aumenta bastante. Então isso causa uma migração das pessoas que investiam em renda variável, que saem e vão para a renda fixa. E o que dita a cotação das ações, dos fundos imobiliários, de todos os ativos de renda variável é a quantidade de pessoas que estão comprando e a quantidade de pessoas que estão vendendo esses ativos. Se tiver mais gente comprando, o preço aumenta. Se tiver mais gente vendendo, o preço diminui. Como as pessoas estão migrando da renda variável para fixa, elas estão vendendo seus títulos de renda variável para comprar títulos de renda fixa. Então tem mais pessoas vendendo do que comprando. Isso faz com que os ativos da Bolsa de Valores, a maioria das empresas, se desvalorize na sua cotação a curto prazo. E isso faz com que a Bolsa de Valores como um todo, no seu sistema de pontuação, também diminua. O que a gente tem que levar de ensinamento disso? E também que já liga aquela luzinha de oportunidade na nossa cabeça, é que as empresas continuam sendo as mesmas. Os lucros que as empresas estão tendo diminuíram um pouquinho. Lembra que eu falei que os meios de produção, eles têm um certo desestímulo quando a taxa Selic aumenta? Então, com esse certo desestímulo, o lucro diminuiu um pouco também. Mas foi pouca coisa. As empresas ainda estão dando muitos bons lucros, estão se recuperando muito bem dos fortes impactos que o auge da crise do coronavírus trouxe para o nosso país e para o mundo inteiro também. Então as empresas continuam com seus mesmos fundamentos. Se você analisou uma empresa e julgou que ela é boa, ela continua sendo boa, mesmo que seu preço esteja caindo. Isso faz com que as empresas continuem sendo excelentes empresas, continuem apresentando resultados muito parecidos com o que elas já estavam acostumadas a apresentar, mas estão sendo cotadas a um preço mais barato. Isso é uma excelente oportunidade. É a melhor oportunidade do ano até hoje, do ano de 2021, da gente aportar e conseguir adquirir excelentes empresas a preços descontados. Para você que está começando a investir, também a renda fixa é um investimento muito interessante, justamente pelo fato de você ter pouco conhecimento ainda no mercado financeiro e no mundo dos investimentos. Então o ideal é que você preze um pouco mais em relação à segurança e não à rentabilidade. E a renda fixa é exatamente isso. Ela troca um pouco de rentabilidade por maiores seguranças. E hoje ela está ficando cada vez mais atrativa. Então é um excelente momento de você começar a se aventurar na renda fixa, mas também de começar a estudar oportunidades que estão surgindo na renda variável. Mas para você que não investe, o que isso traz de consequências para a sua vida? O que traz é que a queda da Bolsa de Valores, como eu falei, está se dando pelo aumento da taxa Selic. O aumento da taxa Selic impacta totalmente na vida de toda a população. O objetivo, como eu falei, é frear a inflação. A inflação sendo freada, o aumento dos preços diminui. Então tá vendo que a gasolina está aumentando pra caramba? Hoje ela já está sendo vendida a quase R$6 o litro. Além da estabilidade do mercado do petróleo mundial hoje, é também pela alta inflação que a gente está tendo no país hoje. Então a partir do momento que você aumenta a taxa de juros, e a inflação começa a diminuir, os preços também param de aumentar num ritmo muito acelerado. Mas o que acontece quando a gente aumenta a taxa de juros de um país e a inflação continua aumentando é porque essa inflação já está começando a ficar, de certa forma, descontrolada. E a partir do momento que os meios de produção são desestimulados, ou seja, a produção dá uma diminuída, e mesmo assim a inflação está aumentando, é porque tem algo perigoso vindo por aí. Por isso que é fundamental você ter sua reserva de emergência. Você não investe, ok, não tem problema, mas é fundamental você ter sua reserva de emergência. Em um cenário que o Brasil está passando hoje de uma instabilidade fiscal muito elevada,
de uma polarização política também muito elevada, de uma instabilidade ideológica também muito elevada, e a gente também tem inflações altas, nos quais o aumento da taxa de juros não está conseguindo frear, a gente tem que se preocupar. Então é essencial você ter sua reserva de emergência. Fechou? E você vendo todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui, você vai ver também que o investimento é necessário. Justamente por todos esses motivos, por todos esses fatores que estão presentes no nosso país hoje, é cada vez mais arriscado você confiar no governo, confiar em terceiros para garantir, por exemplo, a tua aposentadoria. Você precisa mais do que nunca fazer pelos seus próprios meios a sua aposentadoria. E como? Investindo desde cedo, acumulando o seu patrimônio, investindo esse patrimônio a longo prazo para que lá na frente você tenha um retorno passivo mensal maior do que o INSS conseguiria te pagar. Então esse foi o nosso vídeo. A gente trouxe aqui quais são os principais fatores que estão levando nessa queda da Bolsa de Valores, quais são as consequências que isso traz para a vida da grande maioria da população e também quais são as oportunidades que estão surgindo aí para a gente ganhar mais dinheiro e conseguir alavancar a nossa rentabilidade daqui a um tempinho nos nossos investimentos, principalmente em renda variável e também para quem está querendo migrar para renda fixa hoje, fechou? Então não deixem de dar um like aí para ajudar a gente, principalmente no começo do canal, a atingir cada vez mais pessoas, porque a gente tem noção de que o conteúdo que a gente está trazendo tem muito a agregar na vida das pessoas e começar a mudar cada vez mais a mentalidade para dar mais importância ao mercado financeiro, seja você investindo ou seja simplesmente você sabendo o que está acontecendo na economia do seu país. Então dá um like para ajudar a gente a fazer isso. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Nos sigam nas redes sociais que a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. Se inscrevam, ativem o sininho também para ficarem ligados quando a gente traz cada vez mais vídeos com conteúdos que vão agregar cada vez mais na vida de vocês. Fechou? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e tamo junto!